Mulher abraça cavalo antes do exame de ultrassom e descobre doença, foi aí que tudo muda. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Você já imaginou como um simples abraço poderia salvar sua vida? A maioria de nós nunca pensa em como as coisas mais simples podem mudar tudo. Mas, para uma mulher, um abraço sincero de seu cavalo antes de um exame médico se tornou a chave para uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. E o que ela descobriu, poderia tê-la matado se não tivesse sido tão corajosa. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Era uma manhã fria de outono quando Mariana decidiu que era hora de fazer algo por si mesma. Já fazia dias que uma dor constante no peito a incomodava, mas ela tentava ignorar. Como muitas mulheres, ela sempre se colocou em segundo plano. Trabalho, compromissos, e a vida corrida no rancho que administrava com sua família, e ela sempre achava que não podia se dar ao luxo de parar. Mas, naquele dia, algo dentro dela mudou. Algo a fez perceber que talvez fosse o momento de escutar seu corpo. Eu vou no médico hoje, pensou, com a decisão tomada. Era um dia como qualquer outro, exceto pela apreensão que tomava conta de seu coração. Mariana havia marcado um ultrassom há dias, mas a insegurança e a rotina haviam adiado o momento. Agora, ela estava pronta para finalmente encarar. Mas, antes de ir, sabia que precisava passar pelo estábulo. Cavalos sempre haviam sido sua paixão. Desde criança, eles foram mais que animais de trabalho e eram seus amigos, seus confidentes. Sempre que se sentia perdida, era no estábulo que ela encontrava consolo, no cheiro da madeira e da palha, no som dos cascos batendo no chão, na sensação de liberdade que os animais transmitiam. Estrela, seu cavalo favorito, estava no centro do seu mundo naquele dia. De pelagem preta brilhante e olhos profundos, ele era um amigo fiel, mais do que um simples animal. Ele sempre sabia quando ela precisava de algo. Um olhar, um toque, e ele entendia. Mariana se aproximou dele e, antes de qualquer palavra, ela o abraçou com força. O animal, como sempre, parecia compreender a sua necessidade de apoio e se encolheu, com a cabeça baixa, permitindo que ela descansasse ali, com a mão sobre sua crina. Esse momento de silêncio e conexão, de um ser humano com um animal, foi tudo o que ela precisou para se sentir mais forte. Mas não sabia ainda que aquele abraço seria, de certa forma, o que a salvaria. Ao chegar no consultório médico, as palavras do médico não demoraram a chegar. Mariana, temos algo sério para discutir. O ultrassom revelou algo que ela jamais imaginara. O exame revelou uma massa que poderia comprometer sua saúde gravemente e uma doença rara, difícil de diagnosticar, mas que, se não tratada, poderia levar à morte. A princípio, ela ficou sem palavras, congelada, com a mente girando em 1000 direções. O medo tomou conta dela como uma onda, mas algo dentro dela, uma força silenciosa, também começava a se levantar. Afinal, ela sempre foi uma mulher forte, com coragem de enfrentar qualquer desafio. Mas agora ela sabia que precisava ser mais do que isso. Ela precisaria lutar pela sua vida. Enquanto o médico explicava os detalhes da doença e as opções de tratamento, sua mente ainda estava em outro lugar e no estábulo, com Estrela. Ela se lembrou do abraço, da calma que aquele momento trouxe, e a presença silenciosa e acolhedora do cavalo. Aquilo não era apenas uma coincidência. Ela sentiu, profundamente, que algo maior estava em jogo. Ela sabia que teria que confiar, mais do que nunca, em sua própria força, e mais também nos pequenos momentos que nos conectam com o mundo à nossa volta. E, naquele momento, os cavalos e o rancho seriam seu refúgio, o lugar onde ela buscaria a força para lutar. Ao voltar para casa, a dor no peito parecia mais intensa. Mas Mariana estava decidida a não ser vencida pelo medo. Ela tinha um diagnóstico, sim, mas também tinha uma chance. E ela sabia que precisava começar o tratamento imediatamente. A notícia da doença não caiu bem entre sua família. Todos ficaram preocupados, assustados com o que isso significava, mas ninguém mais do que ela mesma sabia da gravidade da situação. Ela se isolou um pouco, refletindo sobre os próximos passos. Nos dias seguintes, ela se entregou completamente ao tratamento e ao cuidado com seu corpo.
Passava o tempo com os cavalos, observando como eles sempre pareciam perceber sua presença e, de alguma forma, estavam ali para ela, como nunca antes. Estrela, mais uma vez, se mostrou a chave para o seu bem-estar emocional. Nos momentos mais difíceis, quando as dores no corpo pareciam mais intensas, ela estava com Estrela, sentindo o calor do animal e seu carinho incondicional. Mariana sentia, com cada abraço que dava no cavalo, que aquela conexão com os animais estava dando a ela a força que ela não sabia que tinha. Ela sabia que o caminho seria árduo, mas com a ajuda de seus amados cavalos, sua recuperação seria possível. Eles estavam ali, não apenas para confortá-la, mas também para lembrá-la do que realmente importava, já a vida, a saúde, e a conexão com os seres que nos amam. E assim, com cada novo dia de tratamento, Mariana se sentia mais forte. Ela já não via os cavalos apenas como animais do rancho, mas como parte essencial da sua cura, algo que ajudaria a enfrentar as dificuldades e a se reerguer. Estrela, em particular, parecia entender o que ela estava enfrentando, e sua presença se tornava cada vez mais importante. O que ela não sabia era que aquele abraço de conforto, naquele dia no estábulo, teria um impacto muito maior do que ela jamais poderia imaginar. E a jornada estava apenas começando. O tratamento de Mariana começou logo após o diagnóstico. Foi uma corrida contra o tempo. O médico explicou que, embora a doença fosse rara, o diagnóstico precoce aumentava as chances de sucesso. Ainda assim, ela sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de desafios. Mas, de alguma forma, ela não se sentia tão sozinha. Sempre que a dor no peito aumentava ou o cansaço a derrubava, ela se lembrava de Estrela. O cavalo parecia ter uma sensibilidade única, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Ao vê-la se aproximando do estábulo, ele vinha até ela, com a cabeça baixa, em uma espécie de cumprimento silencioso, como se soubesse que ela precisava dele mais do que nunca. Aquela conexão se tornava cada vez mais profunda, e Mariana começava a entender o verdadeiro poder da presença dos animais em nossas vidas. Naquelas manhãs de tratamento, ela passava horas com os cavalos, cuidando deles e deixando que sua energia calmante se espalhasse por todo o corpo. A sensação de liberdade que sentia ao galopar pelo campo, sentindo o vento bater no rosto, fazia sua alma se reanimar, mesmo que seu corpo estivesse exausto pela quimioterapia. Cada passeio a cavalo parecia mais do que um simples alívio momentâneo, era uma renovação. Ela sentia que o campo e os animais estavam ajudando a limpar a mente e a dar forças à sua recuperação. A recuperação, no entanto, não era fácil. Mariana enfrentou dias de dores intensas, tanto físicas quanto emocionais. Ela se isolou mais do que gostaria, tentando lidar com a tristeza e o medo de um futuro incerto. Mas havia algo que ela não podia negar, a presença dos cavalos. Eles não falavam, mas suas ações falavam por si. Cada um dos animais do rancho, especialmente Estrela, parecia estar ali para ela de maneira silenciosa, mas profunda. Era como se o campo e a vida no rancho fossem um reflexo de sua luta interior, uma luta por um amanhã melhor. No meio de suas dificuldades, Mariana começou a perceber que seu corpo não era o único que precisava de cura. Ela também precisava de cura emocional. A dor não vinha apenas da doença, mas da sensação de impotência que ela carregava. Sentia como se sua vida estivesse em pausa, sem saber por quanto tempo mais conseguiria continuar cuidando do rancho e de seus amados cavalos. E isso a aterrorizava. Ela sentia medo de ser uma carga para sua família, de não conseguir mais fazer as coisas que amava. Foi em uma manhã particularmente difícil, após mais uma sessão de quimioterapia, que ela decidiu voltar ao estábulo. O sol estava baixo no horizonte, e o campo estava coberto por uma neblina suave que tornava o ambiente ainda mais tranquilo e misterioso. Quando chegou lá, encontrou Estrela já esperando, como se soubesse exatamente o momento em que ela precisaria de companhia. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou do cavalo, passou a mão por sua crina e se deixou envolver pela calma que ele emanava. Ela subiu no cavalo e, mesmo com o corpo dolorido, começou a andar lentamente pelo campo. O som dos cascos batendo no chão parecia uma música suave, que fazia sua mente se afastar das preocupações. Por alguns momentos, a dor desapareceu, e o medo se afastou.
Foi como se, em meio àquela imensidão verde, ela fosse capaz de respirar de novo. Aquela sensação de liberdade, de ser um com a natureza, fazia Mariana sentir que poderia seguir em frente, não importa o quanto fosse difícil. No entanto, o caminho para a cura não era linear. Houve dias em que a dor era insuportável, em que as lágrimas rolavam sem controle. Ela se perguntava se realmente conseguiria superar tudo aquilo. Mas, nesses momentos, ela sempre voltava ao estábulo, ao cavalo, aquela sensação de acolhimento silencioso. Parecia que Estrela, com sua paciência infinita, sabia que a cura de Mariana não viria apenas dos medicamentos, mas também do tempo que ela passava com os animais, do amor que eles ofereciam sem pedir nada em troca. E foi isso que começou a mudar a forma como Mariana via o mundo. Ela passou a perceber que, muitas vezes, a verdadeira cura vem de lugares inesperados. Não era só o tratamento médico que a mantinha viva, mas também as pequenas coisas, os abraços de Estrela, o olhar atento dos outros cavalos, o som das patas no chão, o frescor do campo. À medida que o tratamento avançava, ela se sentia mais forte, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A cada dia, Mariana estava mais conectada com a natureza e com os seres ao seu redor. Ela entendia que, embora tivesse sido diagnosticada com uma doença que poderia ter acabado com sua vida, ela tinha o poder de decidir como viver esse momento. Os cavalos, e especialmente Estrela, estavam lhe mostrando que a verdadeira força não vinha de lutar contra o que era inevitável, mas de aceitar e aproveitar o que a vida tinha a oferecer, mesmo nos momentos mais difíceis. E foi com essa nova visão que Mariana decidiu que não deixaria a doença definir quem ela era. Ela não seria a mulher que perdeu para o medo, mas a mulher que encontrou uma nova maneira de viver. Não importava o que o futuro reservasse, ela estava determinada a viver cada dia com intensidade, a aproveitar cada momento com seus cavalos, sua família e sua saúde recuperada. E assim, o que começou como uma luta contra a doença, transformou-se em uma jornada de descoberta, autoconhecimento e força interior. Mariana estava aprendendo a viver de uma maneira que nunca imaginou ser possível, e estava fazendo isso com o apoio dos cavalos, que a ajudaram a encontrar o que realmente importava. Mariana estava mudando. Cada dia parecia um passo em direção a algo novo. O tratamento estava sendo desgastante, mas ela sentia uma força crescente dentro de si, como se algo profundo estivesse sendo despertado em seu coração. A dor, que antes parecia um peso insuportável, agora era acompanhada por uma espécie de serenidade que Mariana não havia conhecido antes. O rancho, o campo, e principalmente seus cavalos, estavam se tornando seus aliados silenciosos nessa jornada. Cada vez mais, ela sentia que aquele espaço, aquele lugar onde tudo começou, estava moldando sua recuperação de uma maneira que nenhum médico, nenhum remédio poderia fazer. Havia algo de extraordinário no poder da natureza, algo que a medicina tradicional ainda não conseguia explicar. Estrela, seu cavalo mais fiel, parecia perceber tudo. Quando ela começava a se sentir cansada demais para continuar com o tratamento ou quando as dúvidas surgiam, ele estava lá. Seu olhar atento e constante a faziam sentir que tudo ficaria bem. Não importava a dor ou a angústia, ele a fazia se sentir segura, como se nada pudesse derrubá-la. Mariana passava horas no campo, longe da agitação da cidade e do rancho. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som dos cascos dos cavalos batendo no chão ou pelo sussurro do vento que passava pelas árvores. Era como se o mundo lá fora fosse outra realidade, uma em que os problemas do cotidiano não existiam. Em uma manhã fria de inverno, Mariana sentiu uma leve melhora no corpo. Ela não sabia dizer exatamente o que havia mudado, mas algo em sua energia parecia diferente. Era como se o tempo que passava no estábulo, cercada por seus cavalos, tivesse feito mais por ela do que qualquer consulta médica ou remédio. O toque de Estrela em sua pele, os momentos que ela passava com o animal, se tornaram um bálsamo para sua alma. Apesar de todo o avanço no tratamento, ainda havia muitos momentos difíceis. A quimioterapia tinha efeitos colaterais intensos, e as noites eram frequentemente marcadas por febre e cansaço. Contudo, cada vez que sentia a dor invadir seu corpo, ela se lembrava de Estrela e dos outros cavalos. Eles estavam sempre lá, em silêncio, mas com uma presença tão poderosa que ela sentia como se estivesse sendo envolvida por uma força maior.
Mariana sabia que o medo nunca deixaria completamente seu coração. A doença estava sempre à espreita, e o medo da recaída se tornava uma sombra difícil de afastar. Mas ela também sabia que o apoio dos cavalos, sua conexão com a natureza, estava ajudando a curar as feridas invisíveis que ninguém mais poderia ver. Havia algo muito maior do que o tratamento físico em sua recuperação, da cura emocional que vinha através de momentos simples, mas profundamente significativos, com os cavalos. Em uma tarde particularmente difícil, depois de um dia exaustivo de exames e consultas médicas, Mariana encontrou força em uma das cenas mais simples que poderia imaginar. Estrela estava no campo, trotando calmamente ao lado de uma pequena colina. Quando viu Mariana, ele parou, levantou a cabeça e a observou com seus olhos grandes e expressivos. Mariana sorriu, sentindo aquele olhar profundo como um abraço acolhedor. Sem hesitar, ela foi até o campo, subiu no cavalo e deixou-se guiar pela trilha que os dois já conheciam bem. O campo estava em sua melhor forma, florescendo após a temporada de chuvas. O céu estava claro e as cores da natureza pareciam intensas, como se a própria vida estivesse comemorando sua recuperação junto com ela. Cada passo que Estrela dava, Mariana sentia o peso da doença se afastar um pouco mais. Era uma sensação de libertação, uma sensação de que sua luta estava se transformando em algo maior do que ela poderia imaginar. Nos dias seguintes, Mariana se entregou ainda mais àquela rotina de cuidados, mas agora, com uma visão diferente. O simples ato de caminhar ao lado de Estrela, de sentir a brisa no rosto enquanto cavalgava pelo campo, se tornava sua terapia. Aqueles momentos, longe dos remédios e das máquinas, eram agora sua fonte de força. Foi então que ela percebeu algo que a fez questionar tudo o que acreditava sobre sua jornada. Talvez ela estivesse se concentrando demais no tratamento físico e não o suficiente na cura emocional. Os cavalos estavam lhe ensinando que a verdadeira força não vem apenas do corpo, mas também da alma. Mariana começava a entender que sua saúde não seria apenas determinada pelas análises clínicas ou pelos resultados dos exames, mas também pela paz e equilíbrio que ela encontrava ao estar com seus animais. O tempo foi passando e, à medida que os meses se desenrolavam, Mariana sentia-se mais energizada. Ela começou a retomar algumas atividades no rancho que antes eram impensáveis, como montar os cavalos e até ajudar com a alimentação e cuidados dos outros animais. O simples fato de poder estar de volta à rotina, cuidando dos cavalos e do lugar que ela amava, lhe dava uma sensação de pertencimento, de que ela ainda fazia parte daquele mundo. Mariana, que antes via os cavalos apenas como companheiros de trabalho e lazer, agora os via como mestres de uma sabedoria silenciosa que ela nunca tinha compreendido. Eles, com sua graça e força, estavam lhe mostrando que a cura era um processo que envolvia muito mais do que o corpo físico. Era sobre a mente, o coração e, acima de tudo, a capacidade de confiar no processo da vida. Estrela, com sua presença constante e seu olhar profundo, havia se tornado não apenas um cavalo, mas um verdadeiro guia para Mariana. Ele a lembrava de que, por mais desafiadora que fosse a jornada, sempre haveria algo ou alguém para acompanhá-la. A natureza, os cavalos, o rancho, tudo isso se tornava uma metáfora para a própria luta de Mariana. Ela estava aprendendo a caminhar com força, mesmo quando os passos eram difíceis, e a confiar que, no final, tudo se resolveria. A jornada de Mariana ainda não havia terminado, mas agora, com cada novo dia, ela sabia que sua recuperação era muito mais do que um simples tratamento médico. Era uma história de superação, de força silenciosa, e de uma conexão inquebrantável com os animais que, sem palavras, haviam sido seus maiores aliados na luta pela vida. Os meses seguintes foram desafiadores, mas Mariana começou a perceber que sua visão sobre a vida estava se transformando profundamente. O tratamento contra a doença seguia com resultados promissores, mas não era só isso que estava moldando a sua recuperação. O processo que ela agora compreendia como parte de sua cura não era apenas físico, mas também espiritual e emocional. Era como se cada dia passado com os cavalos, longe da correria da vida cotidiana, fosse um passo a mais em direção ao equilíbrio completo de seu ser. Estrela, que antes era apenas um cavalo de estimação, agora parecia ser uma extensão de si mesma. Os dias em que ela passava junto a ele no campo, seja apenas caminhando ao seu lado ou cavalgando pela vasta extensão do rancho, eram os momentos que mais lhe traziam paz.
O toque de seu pelo negro, o som tranquilo dos cascos no chão e a sensação do vento batendo em seu rosto quando ela cavalgava, tudo aquilo parecia restaurar algo dentro dela, algo que a medicina nunca poderia alcançar. Mariana começou a entender que a verdadeira cura estava em aceitar o que a vida lhe oferecia, tanto nas dores quanto nas alegrias. Ela não podia controlar a doença, nem o que aconteceria no futuro, mas ela podia controlar como reagiria a tudo aquilo. O medo de que sua saúde piorasse a cada dia ainda existia, mas agora ele não era mais um obstáculo insuperável. Ela estava aprendendo a viver com esse medo, a respeitá-lo, mas sem deixar que ele tomasse conta de sua vida. O relacionamento com os cavalos se aprofundou de maneira surpreendente. A cada vez que ela entrava no estábulo, sentia-se mais conectada àquele lugar, como se ali fosse a única realidade em que ela realmente fazia parte. A conexão silenciosa com Estrela tornou-se mais forte, e ela sentia como se o cavalo fosse um espelho de sua própria alma. Ele não dizia nada, mas parecia entender perfeitamente o que ela estava vivendo, e isso trazia a Mariana um conforto imensurável. Naquela manhã de primavera, quando o céu estava limpo e o aroma das flores recém-brotadas preenchia o ar, Mariana decidiu fazer algo que já não fazia há muito tempo, montar Estrela novamente. Apesar de ainda sentir algumas dores residuais de seu tratamento, ela estava mais determinada do que nunca a retomar as rédeas de sua vida. A simples ideia de estar no campo, cavalgando com seu fiel amigo, parecia uma metáfora perfeita para sua jornada pessoal e uma jornada de recuperação, coragem e autodescoberta. Com cuidado, ela subiu na sela e pegou as rédeas. Estrela permaneceu calmo, esperando que ela estivesse pronta. E naquele momento, Mariana percebeu o quanto aquele animal havia se tornado mais do que um simples cavalo. Ele estava com ela nos momentos mais difíceis, quando as forças pareciam escassear, e era ele quem a fazia lembrar que a vida não era sobre lutar contra os obstáculos, mas sobre aprender a encontrar equilíbrio, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Eles começaram a galopar pelo campo, e a sensação de liberdade foi imediata. O vento cortava seu rosto, e ela sentia o corpo do cavalo, forte e firme sob ela. Cada passo de Estrela parecia levar Mariana mais longe não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ela sentia que estava finalmente começando a se libertar das correntes invisíveis que a doença havia colocado sobre ela. Enquanto cavalgava, Mariana sentiu um enorme alívio. A tensão que ela carregava havia diminuído, como se estivesse liberando tudo aquilo que a consumia. O campo parecia infinito, e com cada movimento, ela se sentia mais conectada àquele espaço, ao seu corpo e, principalmente, ao seu espírito. Ali, com Estrela sob ela, ela não estava mais doente. Ela não era mais a mulher que enfrentava o medo da morte, mas uma mulher que estava em sintonia com a vida, com a natureza e com sua própria força interior. Ao voltar ao estábulo, Mariana sentiu-se leve, como se tivesse deixado para trás uma parte de si que já não fazia mais sentido. Ela sabia que a luta não havia terminado e ainda teria mais desafios pela frente, tanto físicos quanto emocionais. Mas havia algo em sua alma que havia mudado. Ela agora via a vida com outros olhos, como alguém que encontrou a beleza e a força nas coisas simples, como o som dos cascos de um cavalo ou o calor do sol ao amanhecer. Nos dias que seguiram, Mariana continuou sua jornada com a mesma determinação. Ela voltou a cuidar do rancho, a alimentar os animais, e a cada dia, seu corpo parecia se recuperar mais rápido. O tratamento estava funcionando, mas era a conexão com os cavalos, especialmente com Estrela, que estava se tornando o fator mais importante para sua recuperação emocional. Eles a ajudaram a compreender que a cura não era algo que acontecia de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. No entanto, não era só com Estrela que Mariana sentia essa profunda conexão. A cada dia, ela passava mais tempo com os outros cavalos do rancho. Cada um tinha sua própria personalidade, mas todos, de alguma forma, contribuíam para o processo de cura de Mariana. Ela percebeu que o que ela sentia por eles não era apenas gratidão, mas uma verdadeira amizade. E como qualquer amizade verdadeira, eles a ajudavam a crescer e a superar as adversidades. Com o tempo, a mulher que entrou naquela batalha com o coração pesado e cheio de medo foi dando lugar a uma nova versão de si mesma. Uma mulher mais forte, mais centrada, que entendia que a cura era um processo holístico, que envolvia não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito.
E foi com essa nova perspectiva que Mariana passou a olhar para o futuro. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. E, ao seu lado, estariam sempre os cavalos, com seu amor incondicional e sua força silenciosa. O tempo passava de maneira estranha para Mariana. Havia dias em que ela se sentia completamente em paz, com a energia renovada e disposta a enfrentar qualquer desafio, e outros em que as sombras do medo e da dúvida voltavam a assombrar seu espírito. Mas uma coisa era certa, sua relação com os cavalos, especialmente com Estrela, continuava sendo sua maior fonte de força. Ela passava cada vez mais tempo no rancho, onde os animais se tornaram uma extensão de sua própria essência. Estrela, com seu olhar atento e sereno, parecia sempre estar ao seu lado, guiando-a sem palavras, apenas com sua presença calma. A cada passo que ela dava ao lado do cavalo, uma sensação de tranquilidade invadia seu ser. A conexão entre eles era algo indescritível, quase como uma dança silenciosa onde ambos estavam perfeitamente sintonizados. Mas a paz não duraria para sempre. Uma nova etapa da jornada de Mariana estava prestes a começar, uma que exigiria mais do que ela jamais poderia imaginar. Era um teste que não dizia respeito apenas ao seu corpo, mas também à sua fé, à sua esperança e à sua capacidade de se entregar ao que não podia controlar. Após semanas de progresso no tratamento, Mariana passou por uma nova bateria de exames. O médico, sempre gentil, a recebeu com um sorriso acolhedor, mas seus olhos tinham uma expressão séria. Ele pediu que ela se sentasse, e, ao começar a explicar os resultados, o coração de Mariana disparou. Mariana, a boa notícia é que a doença não está avançando, disse o médico, com um tom de alívio. No entanto, os exames mostram que a quimioterapia não está tendo o efeito esperado. Estamos diante de uma resistência ao tratamento, o que significa que precisaremos alterar a abordagem. Isso pode ser mais desafiador do que o que você já enfrentou até agora. O que parecia ser uma boa notícia acabou se transformando em mais um desafio a ser superado. Mariana sentiu um nó apertar em seu estômago. Ela sabia o que isso significava. O medo, aquele velho companheiro, voltou a rondar seu coração. E a ansiedade tomou conta de seu corpo. Será que ela seria capaz de passar por mais esse teste? Será que ela teria forças para enfrentar o que estava por vir? Mas, ao olhar nos olhos do médico, ela se lembrou de algo que ele sempre dizia, e a sua saúde não é apenas física. A recuperação também depende de sua vontade, da sua força interior. Não se subestime, Mariana. E foi isso que ela fez. Ela se recusou a sucumbir ao medo. Ela sabia que, mais do que nunca, precisava continuar em frente, confiando que sua força viria de dentro. Após a consulta, ela sentiu uma necessidade urgente de ir ao campo. O rancho, o lugar que sempre a fez sentir-se em paz, agora se tornava um refúgio contra o medo que começava a se instalar novamente. Chegou lá já no final da tarde, quando o sol estava se pondo, tingindo o céu de um tom dourado. Estrela estava lá, esperando-a, como sempre. Ele parecia saber o que ela estava sentindo, como se compartilhasse sua angústia. Mariana aproximou-se do cavalo e, sem dizer uma palavra, se aproximou lentamente, com as mãos tremendo levemente. Estrela, como se sentisse sua necessidade, abaixou a cabeça para ela. Ele a olhou profundamente com seus olhos grandes e tranquilos, como se dissesse, estou aqui. Não importa o que aconteça, você não está sozinha. Ela não sabia o que teria pela frente, mas naquele momento, com a energia de Estrela ao seu lado, sentiu algo novo despertar dentro de si e a coragem. O medo ainda estava lá, mas agora ele não dominava. Ela poderia sentir o peso dele, mas sabia que ele não era mais tão forte quanto sua determinação. Mariana passou algum tempo com Estrela, acariciando seu pelo, permitindo-se um momento de paz antes de se lançar novamente na batalha. A noite estava chegando, e o vento fresco do campo envolvia com um conforto silencioso. Ela sabia que, no fundo, a chave para enfrentar o novo desafio estava em não desistir. Como os cavalos, que correm incansavelmente até o fim, ela também deveria continuar. Não importava o quão difícil fosse, ela estava pronta para a próxima etapa.
No dia seguinte, após uma noite mal dormida, Mariana se levantou com uma nova determinação. Ela sabia que o processo seria longo e difícil, mas ela não estava mais disposta a se deixar consumir pelo medo. Cada passo dado no campo, cada jornada compartilhada com Estrela, se tornava agora uma metáfora de sua vida. O medo nunca desapareceria completamente, mas ela aprenderia a coexistir com ele. Ela retornou ao consultório médico, onde começou a mudar seu tratamento. Os novos remédios, mais agressivos, exigiriam mais dela, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela se preparou para o que viria, sabendo que teria de se entregar mais uma vez ao desconhecido. Era uma luta, mas uma luta que ela estava disposta a enfrentar com toda a sua força. E, embora os dias fossem difíceis, Mariana sentiu um tipo de força que não tinha imaginado ser capaz de acessar. Ela começou a perceber que, independentemente de quão grande fosse a batalha, ela nunca estaria sozinha. Estrela e os outros cavalos, sempre ao seu lado, a ajudavam a lembrar de sua própria resiliência. Aquelas criaturas majestosas estavam ali não apenas para dar-lhe conforto, mas para lhe ensinar sobre a importância da persistência, da paciência e da fé. Nos dias que se seguiram, Mariana encontrou um novo equilíbrio. Ela estava aprendendo a lidar com as dificuldades, a enfrentar o medo com coragem e a confiar que o futuro, por mais incerto que fosse, teria algo belo reservado para ela. E, como sempre, Estrela estava lá, fiel e silencioso, guiando-a através das tempestades e trazendo-lhe a paz que só ele poderia oferecer. O inverno estava se aproximando, trazendo com ele uma sensação de renovo, mas também de desafios. Mariana não sabia o que esperar dos próximos meses, mas uma coisa era certa, ela havia se tornado uma mulher diferente. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A luta contra a doença agora não era apenas sobre o corpo, mas sobre a mente, a alma e as lições que ela aprendia todos os dias. Estrela e os outros cavalos haviam se tornado seus mestres, guiando-a por um caminho de autoconhecimento e força silenciosa. O novo tratamento que Mariana começou a seguir era mais pesado. O efeito da quimioterapia parecia ter diminuído com o tempo, e o médico optou por uma abordagem mais agressiva. Mas, mais uma vez, a resistência não vinha apenas do corpo. Cada novo ciclo de tratamento trazia consigo um novo conjunto de desafios físicos, e Mariana sabia que, para sobreviver, ela precisaria enfrentar não só os efeitos colaterais, mas o medo de que nada mais pudesse dar certo. Era durante essas fases difíceis que ela mais precisava de seus animais. O simples ato de cuidar deles, de estar no rancho, a fazia esquecer temporariamente as dores e incertezas. Estrela, com seu olhar calmo, sempre parecia saber quando ela mais precisava de uma pausa. Ele vinha até ela, parado, esperando que ela o acariciasse. Aqueles momentos eram mais do que simples cuidados com o animal, ou eram encontros com sua própria essência. Os cavalos, com sua força e confiança, mostravam a ela o que significava ser resiliente. Eles nunca se apressavam, nunca se desesperavam, e isso foi algo que Mariana passou a aplicar em sua própria vida. Nas manhãs mais difíceis, quando o cansaço era insuportável e o medo a fazia questionar a continuidade do tratamento, Mariana se forçava a levantar e ir até o campo. A cada passo dado em direção ao estábulo, ela se sentia mais conectada à vida, mais próxima do que realmente importava. As pequenas vitórias diárias, como escovar o pelo de Estrela ou simplesmente caminhar ao lado dele, tornavam-se grandes conquistas. Ela aprendeu que a superação não está apenas nas grandes batalhas, mas nos pequenos momentos de coragem que fazemos, mesmo quando o medo parece dominar. Num desses dias, Mariana decidiu fazer algo que há muito não fazia, um passeio mais longo com Estrela. O sol já estava baixo no horizonte, tingindo o céu de tons de rosa e laranja. A temperatura estava mais amena, e ela aproveitou o tempo para sair do rancho, indo para a estrada de terra que serpenteava pelas colinas. O cavalo estava tão tranquilo quanto ela, e os dois pareciam quase sincronizados, como se cada movimento de Estrela fosse um reflexo da paz que Mariana estava começando a sentir em sua alma. Ao longo do passeio, Mariana percebeu que não estava mais tão presa ao medo da doença.
Ela começava a aceitar a incerteza, a entender que não poderia controlar tudo. E, por mais que o futuro fosse uma incógnita, ela estava começando a aprender a viver com ele. A lição que Estrela lhe dava todos os dias não era sobre lutar contra o que ela não podia mudar, mas sobre viver plenamente o momento presente, sem se desesperar. O caminho levava-os até uma pequena clareira, onde a vegetação era densa e o som do vento entre as árvores parecia contar histórias antigas. Mariana parou, deixou Estrela pastar um pouco e se sentou sobre uma pedra grande, olhando para o horizonte. Lá, ela começou a refletir sobre sua jornada. O medo ainda estava ali, mas, ao contrário de antes, ele não a paralisava mais. Ela havia aprendido a conviver com ele. E, mais importante, ela havia aprendido a não deixar que ele a impedisse de seguir em frente. Você me ensinou mais do que qualquer médico ou livro poderia, Estrela, disse Mariana em voz baixa, como se o cavalo fosse capaz de entender suas palavras. Ele levantou a cabeça, olhou-a por um instante e voltou a pastar calmamente, como se já soubesse que ela estava absorvendo tudo o que precisava. O silêncio naquela clareira era profundo, e Mariana sentiu uma paz imensa invadir seu coração. Ela sabia que a batalha não havia terminado, mas, por algum motivo, naquele momento, ela sentia que tudo ficaria bem. Ela havia encontrado algo muito mais importante do que a cura física. Havia encontrado uma razão para continuar vivendo com esperança, não apenas para si mesma, mas para os outros também. E, no fundo, ela sabia que sua recuperação estava muito mais ligada à sua força interior e ao amor dos animais do que aos resultados dos exames. Nas semanas que se seguiram, Mariana manteve uma rotina que parecia equilibrada. Embora o tratamento fosse desgastante, ela se permitiu momentos de pausa com Estrela e os outros cavalos, que se tornaram sua fonte de energia. Ela também começou a ajudar mais no rancho, assumindo tarefas que antes havia evitado por causa do cansaço. A sensação de estar novamente no controle, cuidando do lugar que amava, a fazia sentir-se mais forte a cada dia. Em uma tarde, enquanto cavalgava com Estrela pelos campos, Mariana começou a refletir sobre o que ela queria para o futuro. A doença ainda era uma sombra que a acompanhava, mas ela não deixaria que isso definisse sua vida. A jornada que ela estava trilhando era única e valiosa. E, assim como Estrela, ela aprenderia a seguir em frente, passo a passo, sem pressa, sem medo de errar. Com o tempo, Mariana se deu conta de que o verdadeiro sentido da sua luta não estava apenas na cura da doença, mas na transformação interna que ela estava vivenciando. Ela estava se tornando alguém mais forte, mais conectada com a vida, mais presente. O medo nunca desapareceria completamente, mas ela aprendeu a caminhar ao lado dele, sem deixar que ele a impedisse de seguir seu caminho. E, enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando os campos dourados, Mariana sabia que, não importa o que o futuro reservasse, ela estava pronta para enfrentá-lo. Com Estrela ao seu lado, ela se sentia preparada para qualquer desafio. O inverno parecia mais intenso este ano, mas, de alguma forma, isso não afetava tanto Mariana. Ela estava aprendendo a abraçar as adversidades, como a terra gelada que cobria o campo, e a entender que as estações, assim como as dificuldades da vida, eram temporárias. Cada nova estação trazia uma lição, e ela estava começando a ver a beleza até nos momentos mais frios e sombrios. O tratamento ainda seguia, com seus efeitos secundários difíceis de ignorar, mas Mariana não se permitia desistir. Ela sabia que a luta não seria fácil, mas agora, ela tinha algo muito mais forte para se agarrar, sua força interior, que crescia a cada dia, e a profunda conexão com os cavalos, especialmente com Estrela, que se tornará seu porto seguro. Em um dia particularmente frio, Mariana acordou cedo, como sempre, antes mesmo do amanhecer. O ar gelado do campo fazia com que ela sentisse o corpo inteiro despertar, e ela sabia que, apesar de estar cansada e fraca, aquele era o momento perfeito para estar com os animais. Ela se dirigiu ao estábulo, onde Estrela aguardava, com seu olhar profundo e compreensivo. Quando ele a viu, se aproximou calmamente, como se soubesse que aquele seria mais um dia difícil para ela. Mariana passou as mãos pelo pelo macio de Estrela, sentindo o conforto de sua presença. Em um gesto quase automático, ela montou e começou a caminhar com ele pelas trilhas do rancho. O cavalo, como sempre, estava tranquilo e firme.
Era impressionante como ele parecia ser uma extensão de seu próprio espírito. Durante o passeio, Mariana se permitiu se perder no ritmo suave dos passos do cavalo, na respiração tranquila de Estrela. Aquela era uma espécie de meditação que a fazia esquecer por um momento o peso de sua condição física. Naquele dia, porém, algo diferente aconteceu. Enquanto cavalgava com Estrela pelas colinas cobertas de neve, Mariana começou a perceber uma sensação que não sentia há muito tempo, a esperança. Durante tanto tempo, ela lutou contra o medo da doença, contra o temor do desconhecido, mas naquele momento, ela sentiu que, mesmo com tudo o que estava enfrentando, havia algo maior que a sustentava. A conexão com Estrela, a confiança que ela sentia nele, parecia refletir a confiança que ela estava finalmente aprendendo a ter em si mesma. A esperança não vinha mais da ideia de que o tratamento funcionaria milagrosamente ou de que ela conseguiria vencer a doença. Ela entendia agora que a verdadeira esperança estava em sua jornada, em cada dia vivido com coragem, em cada passo dado em direção à aceitação e à paz interior. A esperança era sobreviver, não sobre escapar da dor, mas sim aprender a ser forte dentro dela. Ao final do passeio, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, Mariana sentiu uma sensação de gratidão como nunca antes. Ela estava em um ponto de sua vida em que, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava, ela sabia que havia encontrado algo que nenhuma doença poderia tirar dela, a capacidade de se reerguer. O inverno estava em seu auge, mas o rancho nunca pareceu tão acolhedor. Mariana sabia que os dias difíceis viriam, mas ela já estava aprendendo a lidar com eles. Ela se afastou de Estrela por um momento e observou o horizonte, pensando em como a vida a havia transformado. Mesmo com a doença ainda presente, ela sabia que a verdadeira batalha não era sobre erradicar o sofrimento, mas sobre encontrar beleza e significado nas pequenas coisas. Nos dias seguintes, a rotina de Mariana foi marcada por momentos de introspecção e cura. O tratamento avançava, mas ela estava mais forte do que nunca. A resistência física que ela sentia não a impedia de cuidar de Estrela e dos outros cavalos. O rancho estava cada vez mais vivo para ela. As tarefas diárias, como alimentar os animais, limpar o estábulo ou até mesmo passear pelos campos, se tornaram momentos de renovação e força. Em uma tarde em particular, quando o céu estava limpo e o vento frio cortava o campo, Mariana decidiu se aventurar mais uma vez em uma caminhada longa com Estrela. Ela estava se sentindo especialmente inspirada, como se a natureza ao seu redor estivesse convidando-a a se conectar ainda mais profundamente com tudo o que a rodeava. Cada árvore, cada montanha distante, parecia transmitir uma mensagem de resistência e renovação. Estrela, como sempre, foi paciente, permitindo que ela estivesse ali, em silêncio, apenas observando o mundo ao redor. Mariana não tinha pressa. Ela sabia que a recuperação não era uma linha reta, mas sim um caminho sinuoso, cheio de altos e baixos. E, enquanto caminhava ao lado de Estrela, ela começou a refletir sobre o que realmente significava curar-se. Não era apenas sobre eliminar a doença do corpo. Era sobre aprender a viver com ela, com os desafios e as dores, e ainda assim ser grata por cada momento que a vida lhe oferecia. Ao retornar para o rancho, Mariana se sentiu renovada. A doença, com todos os seus desafios, já não parecia tão opressiva. Não que ela tivesse se esquecido das dificuldades que ainda viria a enfrentar, mas ela começou a perceber que, em vez de lutar contra a adversidade, ela poderia se aliar a ela, aprender com ela, e seguir em frente com mais sabedoria e leveza. Estrela a acompanhou até o estábulo, onde ela finalmente desceu, sentindo-se exausta, mas ao mesmo tempo profundamente conectada com a vida. A esperança, agora, não estava apenas em sua recuperação, mas na transformação que estava acontecendo dentro dela. Ela era mais forte, mais paciente, mais capaz de enfrentar os desafios que a vida lhe impusesse. Naquela noite, ao deitar-se, Mariana fechou os olhos com um sorriso sereno. Ela sabia que o caminho seria longo, mas também sabia que não estava sozinha. Ela tinha os cavalos, tinha a força de sua própria alma, e, mais importante, tinha a esperança de que cada dia, não importa quão difícil fosse, era um passo a mais em sua jornada de superação. O outono chegou, e, com ele, uma suavidade que parecia carregar consigo uma promessa de transformação.
Mariana, apesar dos desafios diários, sentia que algo dentro de si estava começando a mudar. A doença, embora ainda presente, já não parecia tão opressiva. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava de verdade na ideia de recuperação. Não apenas física, mas uma recuperação que envolvia corpo, mente e alma. Estrela, como sempre, se mostrava sua âncora, sua referência de força silenciosa. Ele sempre soubera, de uma maneira única e inefável, como ajudá-la a se reencontrar, a se reconectar consigo mesma. O cavalo não a tratava como alguém doente, mas como uma mulher forte que passava por um processo de aprendizado. Mariana sentia que, ao lado dele, ela podia ser exatamente quem era, sem esconder o cansaço, sem fingir que não temia o futuro. Estrela sabia exatamente quando ela precisava de silêncio, de tempo para processar seus próprios sentimentos, e sabia também quando era o momento de ajudá-la a dar um passo a mais. Uma manhã, como de costume, Mariana se levantou cedo e foi até o campo. O clima estava frio, e a luz suave do amanhecer envolvia o rancho em uma atmosfera serena. Ela estava cansada, mais do que o habitual, e sabia que o dia prometia ser difícil. O tratamento havia diminuído sua energia, e os efeitos colaterais dos medicamentos começavam a pesá-la. No entanto, ela se recusava a permitir que o medo dominasse mais uma vez. Com um suspiro profundo, ela se dirigiu até o estábulo e, ao ver Estrela, sentiu um alívio imediato. O cavalo estava lá, pacientemente esperando por ela, como se soubesse que aquele era o momento de estar ao lado dela. Mariana o acariciou com a palma das mãos e, sem hesitar, montou. O sentimento de segurança que o cavalo transmitia a fazia sentir-se como se o peso de suas dores físicas pudesse ser aliviado pela simples presença dele. Eles começaram a caminhar juntos pelos campos. Era um passeio mais longo do que o habitual, mas Mariana sentia que precisava disso. Ela precisava de um momento de conexão pura com a natureza, sem pressa, sem preocupação com o amanhã. Enquanto cavalgava, Mariana se deixou levar pela beleza do campo. As árvores começavam a perder suas folhas, que dançavam no ar, caindo suavemente no chão. O céu estava limpo, e o sol da manhã refletia uma luz dourada que trazia consigo uma sensação de renovação. Era como se, naquela manhã, a natureza estivesse celebrando sua força silenciosa. Ela percebeu que as folhas caídas não eram um sinal de perda, mas de renovação. Assim como a árvore que as deixou partir, ela também poderia se permitir renovar-se, seguir em frente, sem medo de perder o que já não servia mais para ela. O vento cortante que soprava contra seu rosto não parecia mais tão frio. Ela sabia que a luta seria difícil, mas também sentia que estava mais preparada para ela. O medo da doença ainda existia, mas ele não a controlava. Ela havia encontrado, de alguma forma, um equilíbrio. O cavalo, com sua presença serena, parecia ajudá-la a entender que o processo de cura não era sobre eliminar todos os obstáculos, mas sobre aprender a lidar com eles, a absorver as lições que cada momento de dificuldade trazia. A cada passo, Mariana sentia-se mais forte. Cada pequeno movimento de Estrela parecia refletir a paz que ela estava tentando construir dentro de si mesma. Ela estava aprendendo a olhar para a doença de outra maneira. Não mais como uma inimiga imbatível, mas como uma parte do seu caminho. A jornada não era fácil, mas ela sabia que a cura vinha com a aceitação. Aceitar o que estava por vir, aceitando também o que não podia controlar. Após o longo passeio, ela e Estrela retornaram ao estábulo. Mariana desceu lentamente, sentindo as pernas cansadas, mas o espírito renovado. Ela sabia que aquele dia, apesar das dificuldades físicas, havia sido um marco importante em sua jornada. Ela havia dado mais um passo em direção à recuperação, não apenas do corpo, mas também da alma. Nos dias seguintes, Mariana se dedicou ainda mais ao rancho. Ela sentia que cada tarefa simples que realizava, como alimentar os animais, limpar o estábulo ou até mesmo cuidar das plantas ao redor, a aproximava ainda mais de sua verdadeira essência. Ela estava aprendendo a abraçar as coisas pequenas, a beleza que existia nas pequenas vitórias diárias. A cada dia, Estrela estava ao seu lado. O cavalo se tornará mais do que um animal de companhia. Ele era um espelho de sua própria força interior.
Em cada momento difícil, em cada dificuldade, ela se lembrava da serenidade que ele transmitia e tentava absorver aquilo para si. O vínculo entre eles havia se tornado mais profundo, mais essencial. Estrela não era apenas um animal, ele era uma metáfora viva de tudo o que ela precisava ser: calma, firme, serena. Uma tarde, enquanto estava em casa após um longo dia de trabalho no rancho, Mariana sentou-se em sua varanda, observando o horizonte. Ela sentiu uma sensação de gratidão imensa. A cada ciclo de tratamento, a cada dia que passava, ela estava mais próxima de seu objetivo. O medo ainda estava lá, mas agora ela o encarava com coragem. Ela sabia que sua recuperação não seria fácil, mas não havia mais dúvida em seu coração de que ela estava no caminho certo. À medida que a noite caía, Mariana se deitou, sentindo a paz que a rodeava. Ela estava aprendendo a viver de maneira diferente, mais consciente, mais conectada com o mundo ao seu redor. A doença ainda estava lá, mas agora, ela a via como uma parte de sua jornada, e não como seu destino final. Com Estrela e os outros cavalos ao seu lado, ela sabia que poderia seguir em frente, passo a passo, sem medo de ser feliz, sem medo de ser forte. E, enquanto o silêncio da noite tomava conta do rancho, Mariana sorriu para si mesma, sabendo que, não importa o que o futuro reservasse, ela estava mais do que pronta para enfrentá-lo. O inverno havia cedido lugar à primavera, e com ela veio a renovação. Mariana se sentia como uma flor que começava a desabrochar após longos meses de dormência. O frio da doença, que antes parecia consumir toda a sua energia, começava a ceder aos primeiros raios de sol, e, embora a luta não estivesse vencida, ela já não temia o que viria. Ela havia aprendido a abraçar cada momento, a entender que a vida se tratava de aceitar a imperfeição e de encontrar força nas fraquezas. Naquele dia, o campo estava especialmente silencioso. Os pássaros cantavam nas árvores próximas, e o cheiro da terra molhada trazia consigo uma sensação de frescor, de um novo começo. Mariana estava sentada na beira do campo, observando Estrela pastar. Ela sabia que seu cavalo estava ali, como sempre, esperando pacientemente por ela. Estrela havia se tornado mais do que um amigo. Ele era uma metáfora viva de tudo o que ela estava se esforçando para ser. Ele não apressava nada, não se preocupava com o que viria amanhã. Ele vivia o presente, e, de alguma maneira, ensinava Mariana a fazer o mesmo. A doença, que antes havia tomado conta de sua vida de uma forma tão agressiva, agora parecia mais distante. Não que ela estivesse curada, mas ela havia encontrado uma maneira de coexistir com ela. O medo, que antes a dominava, havia se transformado em algo mais manejável. Mariana não estava mais correndo atrás de uma cura milagrosa. Ela entendia que a verdadeira cura vinha de dentro, da aceitação de sua própria vulnerabilidade e da reconciliação com o que não podia mudar. Enquanto observava Estrela, Mariana refletia sobre sua jornada até ali. Ela não era mais a mulher frágil e apavorada que havia chegado ao rancho meses atrás. Sua força não vinha de sua capacidade de resistir à dor, mas de sua disposição em aprender com ela. Ela tinha sido ensinada por seus cavalos a ser paciente, a não se apressar em encontrar respostas, mas a viver as perguntas. Com o tempo, Mariana também havia aprendido a se abrir mais para as pessoas ao seu redor. Ela começava a entender que o isolamento não era uma solução. Suas amizades e a presença de seus familiares eram agora pilares importantes em sua recuperação. Eles haviam se tornado uma rede de apoio sólida, oferecendo-lhe conforto e amor nos dias mais difíceis. Mariana nunca mais se sentiu sozinha. E essa conexão com os outros, ela agora sabia, era fundamental para o processo de cura. Mas ainda havia um desafio a ser enfrentado. Apesar de toda a sua evolução pessoal, Mariana sabia que o verdadeiro teste de sua força estava em aceitar que, talvez, ela não tivesse o controle sobre o futuro. A doença, embora presente, não precisava ser o centro de sua vida. Ela precisava aprender a viver com ela, não mais como uma batalha diária, mas como uma parte da jornada. O controle, Mariana compreendeu, nunca fora algo que ela poderia realmente dominar. O que ela podia fazer era aceitar o que viesse, com coragem, com graça e, acima de tudo, com a sabedoria adquirida ao longo da caminhada.
Certo dia, ao visitar o consultório do médico para um exame de rotina, Mariana sentiu um nervosismo inusitado. Ela havia se preparado para o que o médico poderia dizer, mas ainda assim, o medo do desconhecido a acompanhava. O exame foi rápido, mas Mariana sabia que, após ele, viria uma conversa importante. Ao entrar no consultório, o médico a recebeu com um sorriso, o que, por si só, já foi um alívio. Ele começou a conversar sobre os resultados dos exames, e, ao contrário do que ela temia, ele parecia bastante otimista. Mariana, seus exames estão mostrando um progresso muito bom, disse o médico, enquanto folheava os papéis na sua mesa. Ainda precisamos monitorar de perto, mas as chances de recuperação são muito mais favoráveis agora. Essas palavras causaram um impacto profundo nela, e por um momento, ela não soube como reagir. Mariana sempre soubera que sua cura não seria uma linha reta, mas aquelas palavras deram-lhe um conforto imenso. O caminho estava aberto, e ela havia dado passos tão significativos. Ela sabia que sua força não vinha de um exame perfeito ou de um diagnóstico favorável, mas da jornada de autodescoberta, das lições que a vida, os cavalos e o amor haviam lhe ensinado. Enquanto voltava para o rancho, sentia uma paz interior que há muito não experimentava. O vento fresco da primavera tocava seu rosto, e ela sentia como se fosse parte de algo muito maior. O futuro ainda era incerto, mas, em vez de temer o que ele traria, ela estava aprendendo a caminhar rumo a ele com confiança. O medo, a insegurança e a dor estavam presentes, mas agora eles não mais a definiriam. Estrela estava esperando por ela no campo, como sempre, com a tranquilidade que só ele possuía. Mariana o observou por um momento e sorriu, com o coração cheio de gratidão. Ele não precisava de palavras para entender o que ela sentia, e ela sabia que ele seria seu companheiro até o fim. A conexão deles havia se transformado em algo profundo e essencial, algo que ia além das palavras e dos gestos. Era um vínculo silencioso, mas inquebrável. Naquele momento, Mariana compreendeu algo fundamental: a cura não era apenas sobre vencer a doença. Era sobre encontrar paz dentro de si mesma, aceitar suas limitações e, ao mesmo tempo, reconhecer sua imensa capacidade de amar e ser amada. Ela havia aprendido que, para se curar, não era necessário fazer tudo sozinha, e nem mesmo esperar que a vida fosse perfeita. Às vezes, tudo o que era necessário era aprender a abraçar o presente, como ela fazia com Estrela a cada manhã, e confiar no fluxo da vida. Com um último olhar para o campo e para os cavalos ao longe, Mariana se dirigiu para casa, certa de que estava finalmente pronta para viver cada dia com leveza e gratidão. A jornada não acabava ali, mas ela já sabia que, não importa o que o futuro trouxesse, ela tinha a força necessária para seguir em frente. O verão estava finalmente chegando ao rancho, e, com ele, a sensação de renovação. Mariana sentia como se uma nova fase de sua vida estivesse começando. O campo ao seu redor florescia, as árvores voltavam a ter folhas, e o vento quente trazia consigo um cheiro de mudança. Era como se a natureza estivesse refletindo o que estava acontecendo dentro dela. O que antes era um campo de luta e dificuldades, agora se tornava um espaço de paz e aceitação. Mariana estava no estábulo, cuidando dos cavalos, como sempre fazia. Estrela, seu cavalo fiel, estava mais calmo do que nunca. Nos últimos meses, ela havia se dedicado de corpo e alma aos cuidados do rancho e aos animais, especialmente aos cavalos. Sua conexão com eles havia se aprofundado tanto que ela sentia que havia algo mágico em estar com eles. Estrela, em particular, era o símbolo dessa transformação. Ele não era apenas seu companheiro de jornada, ele representava tudo o que ela havia aprendido: resiliência, paciência, força silenciosa. Naquele dia, Mariana estava mais tranquila do que nunca. O tratamento havia se tornado menos intenso, e ela se sentia fisicamente mais forte. Embora ainda houvesse dias difíceis, ela não se deixava abater. A recuperação não era mais uma corrida, mas uma caminhada. Ela havia aprendido a viver com a doença e a entender que cada dia de vida era um presente. Enquanto estava no estábulo, Mariana sentiu uma presença atrás de si. Virando-se, encontrou sua mãe, que havia vindo visitá-la para passar o fim de semana. Era raro que ela tivesse tempo para visitar Mariana devido aos compromissos diários, mas, nesse dia, ela estava ali,
com um sorriso nos lábios. Como você está, filha? Perguntou sua mãe, aproximando-se. Mariana sorriu. Estou bem, mãe. Eu realmente estou bem. Ela sentiu uma onda de gratidão e carinho ao olhar para sua mãe. No começo de sua jornada, ela tinha medo de que sua família a visse como fraca, mas agora sabia que eles viam sua força. Eles estavam ao seu lado, não como coadjuvantes em sua luta, mas como parceiros, aprendendo junto com ela. A doença havia mudado a maneira como todos a viam, mas, mais importante, havia mudado a maneira como ela se via. Sua mãe a observou por um momento, como se quisesse dizer algo, mas sem saber como. Finalmente, ela tomou coragem. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de passar por tudo isso sozinha. Não sabia que você era tão forte, Mariana. As palavras da mãe tocaram profundamente o coração de Mariana. Não se tratava mais de ser forte o tempo todo, mas de ser vulnerável e, ainda assim, seguir em frente. Ela sabia que a verdadeira força estava em se permitir ser frágil quando necessário, mas também em se reerguer depois de cada queda. Não estou sozinha, mãe. Eu aprendi muito com os cavalos. Eles me ensinaram que a verdadeira força vem da calma e da paciência. Não é sobre lutar contra as coisas, mas aprender a coexistir com elas. Eu não sou mais a mesma, mas estou em paz com quem sou agora. Sua mãe sorriu, orgulhosa e emocionada. Ela sabia que Mariana estava crescendo em uma direção que nenhum deles poderia ter previsto, mas que era exatamente o que ela precisava. Mariana não estava mais presa à dor de sua doença, mas estava encontrando sentido em sua jornada, em cada pequeno passo que dava para seguir em frente. Ao longo das semanas seguintes, Mariana passou a focar ainda mais em seu propósito. Ela se dedicou a ajudar outras pessoas que estavam enfrentando doenças semelhantes, organizando encontros no rancho onde compartilhava sua experiência. Os cavalos, especialmente Estrela, tornaram-se parte do processo terapêutico. Ela viu como a conexão com os animais podia ser transformadora, como o simples gesto de montar um cavalo poderia trazer uma sensação de liberdade e cura. Com o apoio de seus amigos, familiares, e claro, dos cavalos, Mariana iniciou um projeto para oferecer terapias assistidas por animais. Ela sabia que a jornada de cura dela não era um fim, mas um caminho que poderia beneficiar muitas outras pessoas. Cada dia que passava no rancho, rodeada pelos animais e pelo amor de seus entes queridos, ela sentia que estava cumprindo um propósito maior. Certa tarde, enquanto caminhava pelos campos com Estrela, Mariana parou e olhou para o horizonte. O céu estava tingido de laranja e vermelho, sinalizando o fim de um ciclo e o início de outro. Ela pensou sobre tudo o que havia passado, o medo, a dor, os altos e baixos, os momentos de fraqueza e as vitórias silenciosas que teve ao longo do caminho. Mas, mais do que qualquer coisa, ela pensou no que a vida lhe ensinara, a cura verdadeira não vem de medicamentos ou milagres, mas do entendimento profundo de quem somos e de como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Era uma cura que nascia da aceitação, da resiliência e, acima de tudo, do amor. Obrigada, Estrela, murmurou Mariana, com a voz suave, mas cheia de significado. O cavalo a olhou com seus olhos tranquilos, como se soubesse o quanto ela o apreciava. Eles estavam juntos, mais uma vez, caminhando lado a lado, prontos para o que viesse. Mariana sorriu, sentindo-se grata por cada momento, por cada aprendizado, por cada passo dado nessa jornada. Ela sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela estava mais preparada do que nunca para enfrentá-lo. E, ao olhar para o horizonte, ela não viu mais o medo ou a incerteza, mas a promessa de um novo amanhecer, um novo começo. A doença ainda estava ali, mas não era mais ela que a definia. Mariana havia encontrado algo muito mais poderoso e a paz consigo mesma. E isso, ela sabia, era a verdadeira cura. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Raridade, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.